Se você deseja entrar em contato com a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, ligue para os telefones 2754-4296, repetindo 2754-4296 ou 7962-4452, ou venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Diga obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Amém, graças a Deus. O tema da reunião de hoje, o título, é bem grande. E o conhecimento que vamos receber também. Grande vai ser o seu crescimento nessa manhã com a palavra de hoje. Portanto, anote o nome da reunião. O amor tem que estar acima da doutrina da graça, e não a doutrina da graça acima do amor. É o tema de hoje. Mas que tipo de amor, pastor, o Senhor está falando? Do amor que se importa com o outro, que cuida do outro, do amor que devemos ter a Deus em nossos corações acima de qualquer coisa. Porque eu pergunto a você, qual é o grande mandamento que Jesus nos ensinou? Que está descrito lá em Marcos 12, 29. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha? Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, a partir do verso 29. E essa palavra de hoje não é só para você que está aqui, mas também para muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que está em um ministério que prega a graça de Deus, mas que a doutrina da graça está acima do amor. E a doutrina da graça não pode estar acima do amor, porque se está acima do amor, vai haver um desvio. E você vai compreender nessa manhã que tipo de desvio pode acontecer. E assim diz Marcos 12, 29. Aqui em Marcos 12, 29, os fariseus perguntam para o Senhor Jesus qual o principal de todos os mandamentos. E a partir do verso 29, do capítulo 12 de Marcos, o Senhor Jesus começa a responder. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse verso 29 é muito importante, porque tem ministérios que o centro de tudo não é Deus, é o homem, é o líder, é o pastor. São ministérios que adoram ao líder que tem, e que falam que ele é o homem santo, é o que cura, é o que faz e acontece. Nesse lugar, Deus não é o centro de tudo, e sim o homem. Já em outros ministérios, a liderança, aquele pastor, aquele bispo, aquele líder, é adorado como se fosse um Deus na terra, e é chamado de papai. Ele é o meu papai. O nosso papai é aquele que nos fez, é aquele que nos criou, é aquele que Jesus fala aqui, ó, Deus. Esse é o único Deus, o único papai da minha vida e da tua vida e da vida de quem está me ouvindo agora, que está dentro de um ministério que diz estar pregando a graça, mas que está havendo esse desvio. Ao invés do povo estar adorando ao Senhor dos exércitos,
ela está adorando ao homem. Nós temos que adorar a Deus, porque é Ele que tem te mantido de pé. Não é o homem que te mantém de pé, é Deus. É como aquela canção que conhecemos: a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, com o seu sangue Ele me salvou e tem me conduzido o quê? Em triunfo. É ao nosso Deus que devemos prestar honras. É por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 9, ele diz o seguinte: Timóteo, a nossa esperança tem que estar no Deus vivo. Se é no Deus vivo que devemos ter a nossa esperança, como diz Paulo nessa evidência, primeira carta de Paulo a Timóteo 4:9, então não pode ser no homem, tem que ser em Deus, como descrito está na palavra, em Deus. Nunca, meu amado, tire os seus olhos do Deus vivo. Atenção, povo de Deus, você que está me ouvindo agora, que está no ministério, que tem que adorar o líder. O Evangelho da Graça diz que a tua adoração, as honras devidas, a tua esperança tem que estar no Deus vivo e não no homem. Nunca tire os seus olhos do Deus vivo para dar ao homem, ou de repente a uma imagem de gesso, seja lá o que for. Tem que ser para Deus, que está te dando vida, que te mantém de pé todos os dias. Todos os dias. Porque tem sido Ele, o Deus que tem te dado livramento, proteção, consolo. Tem sido Deus que tem trazido para a tua vida a existência das coisas. Ele sim é o nosso papai. Ele sim é que deve ser chamado de papai. O Deus que criou o teu espírito. Prosseguindo aqui em Marcos, Jesus segue dizendo, verso 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui está falando da união que você deve ter com Deus, da busca que você deve ter ao teu Senhor. Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós. Na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, anote, depois você medita em casa. Lá ele diz que o Espírito Santo já habita em cada um de nós. Mas esse mesmo apóstolo Paulo também diz que devemos buscar a Deus. Atenção, igreja, nós temos que buscar a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mantenha a sua mão aqui em Marcos, marca essa página, porque depois vamos voltar para ler o verso 31. Vamos agora a Hebreus 11, verso 6. Depois a gente volta para cá. Você que está me ouvindo também me acompanhe, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E a próxima evidência é Hebreus capítulo 11, verso 6. E diz assim o Evangelho: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, grife, dos que o buscam. Então, segundo o Evangelho, temos que buscar a quem? A Deus. E como que eu busco a Deus, pastor? Nas minhas orações, no meu louvor, dentro de mim, na minha intimidade, na minha comunhão com Deus. A vida de comunhão para com Deus, abençoado, é muito importante. E o Evangelho pede aqui que você busque ter essa vida de comunhão.
que você busca esse Deus que está dentro de você. Não podemos colocar a doutrina acima desse amor, dessa comunhão. Há muitos que colocam, quando pensam da seguinte maneira: eu já sou um abençoado, eu já estou completo, perfeito, sou herdeiro de Deus, o Espírito do Senhor já está unido ao meu. Aí o que é que acontece? Não busca esse Deus em suas orações, porque acha que não precisa. Eu já sou casa de Deus, eu já sou abençoado, já estou completo e perfeito, não preciso orar, já sou predestinado, já estou caminhando em obras de antemão, não precisa, e não ora, não busca esse Deus em suas orações, não intercede pelo outro, porque não ora, não dá importância para o louvor. Quando você louva a Deus, abençoado, você está orando. E quando você está orando, você chama à existência as coisas que não são, para que passe a existir. Cristianismo não é só a doutrina, não. Cristianismo não é só ler a Bíblia ponta a ponta, não. Tem pessoas que acham que cristianismo é só a doutrina. Todos nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Todos nós, e você que está me ouvindo também. Tem pessoas que pensam que a reunião, ela só começa para valer quando começa a pregação. O momento da mensagem, a doutrina, o momento da palavra, é só um pedaço da reunião. A doutrina, abençoado, não pode ser maior do que o amor. O amor é maior do que a doutrina. Então tem pessoas que valorizam mais o momento da palavra e não dá importância para a oração inicial, para o louvor. Nesse momento você está colocando a doutrina acima do amor. Você está perdendo de ter uma vida íntima para com o seu Deus, que Paulo ensina tanto em suas cartas que devemos ter. Cristianismo não é só o ensinamento da palavra, é também viver uma vida íntima para com o seu Senhor. Isso tem que existir num lugar que prega a graça de Deus. Isso sim é que é cristianismo. Isso sim é que é uma graça verdadeira. Uma graça verdadeira coloca Deus como centro de tudo. Deus é o primeiro, Deus está acima da doutrina. Em primeiro lugar, o seu amor para com o seu Deus. Diz também o apóstolo Paulo sobre isso, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 2 por diante. Lá está descrito da seguinte maneira, não precisa nem você abrir. Lá diz o seguinte: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, mistérios é a doutrina, a graça de Deus. Conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você, meu amado, pode conhecer toda a doutrina da graça, a Bíblia de capa a capa, e ter vários diplomas, mas se o mais importante, que é o amor, não estiver acima da doutrina, não tem valor nenhum esse seu conhecimento da doutrina da graça de Deus e todos os seus diplomas. Não tem valor. Porque o amor não está acima disso. É os seus diplomas. É a doutrina que está acima. Então não tem valor, diz Paulo, na primeira carta dele, capítulo 13, a partir do verso 2. Atenção, você pastor que está me ouvindo, que prega a graça. A doutrina não pode estar acima do amor, meu filho. Porque senão você vai ter uma igreja fria, que não cuida, em primeiro lugar, da vida espiritual para com Deus. E em seguida, esse povo vai viver uma vida bagunçada, dando ocasião à carne. Eu posso tudo, eu sou livre, eu sou abençoado. E Paulo diz, a graça não é para dar ocasião à carne. Eu me faço entender? A doutrina da graça tem o seu valor, porque através dela veio o deslumbre do entendimento que temos hoje, a compreensão das coisas que temos hoje. A doutrina é importante, mas a doutrina não pode estar acima do amor.
Através da doutrina da graça, você recebeu o deslumbre que você é filho de Deus, que somos anjos em vasos de barro, predestinados, abençoados. Através do Evangelho da graça, você teve o entendimento que Satanás já foi destruído, mas não podemos pensar que por causa de tudo isso, não precisamos mais orar, não precisamos mais louvar, não precisamos mais interceder pelo outro, não precisamos mais fazer nada, porque já somos abençoados. Ou nos esquecer que não precisa cuidar da nossa conduta cristã. Você tem que cuidar da sua conduta cristã, porque um cristão não pode viver uma vida bagunçada em nome da graça de Deus. O servo de Cristo deve sempre analisar o efeito dos seus atos sobre o outro, para que o teu irmão abençoado não venha a se escandalizar, ou a falar mal da doutrina da graça. Olha aí, ó, ele aí, ó, é daquela igreja que fala que é abençoado, que é salvo sempre salvo, e que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e está ali, ó, enchendo a cara, e está ali, ó, vivendo a vida de forma bagunçada, em várias situações. O cristão da graça de Deus tem que cuidar da sua conduta cristã. Você tem que cuidar, abençoado. O Evangelho diz o tempo todo, a palavra de Deus na sua totalidade, fala o tempo todo que nós temos que ser sóbrios em todo o nosso viver cristão. É só você em casa meditar em algumas evidências, dentre as muitas, eu vou passar algumas para vocês. Anote. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 3. Depois, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. E também Provérbios, capítulo 20, verso 1. São algumas evidências para você meditar. E anote também Romanos, capítulo 14, a partir do verso 21. Você tem uma liberdade para fazer tudo. Mas veja, pense, será que convém para um cristão da graça de Deus viver na libertinagem, dando mau testemunho, em nome da graça? Quando você vive dessa maneira, a doutrina está acima do amor, porque você usa da graça para dar ocasião à carne. Ah, o Evangelho diz que tudo eu posso. Aí começa a beber, começa a fumar, começa a trair a parte amada. Eu posso tudo, eu sou abençoado. Tem ministérios que muita gente está vivendo assim, em nome da graça. Nesse lugar, a doutrina está acima do amor. Esse lugar já perdeu o respeito para com Deus e a sua palavra, que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus diz que tudo te é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, não podemos só valorizar o momento da palavra, só a doutrina. O amor tem que estar na frente, abençoado. Porque como que você quer superar as coisas em sua vida, se você não estabelece um contato com Deus, se você não fala com Ele, se você não tem um relacionamento com o seu Deus? É por isso que no sistema religioso as pessoas são atendidas. Sabe por que as pessoas no sistema religioso são atendidas? Alô, ministérios que pregam a graça. Sabe por que as pessoas no sistema religioso são atendidas? Porque elas têm comunhão com Deus, elas falam com Deus, elas louvam ao seu Deus. Embora não tenham o batismo do conhecimento, mas elas têm o desejo de ter intimidade para com Deus. Ministério Pastor Sandro Diniz.